Conexão Amel. Muito prazer, eu sou Yara Ormondi. Eu sou a Thaís Schilleder de Barros. E estamos aqui nessa nova empreitada, que é o Fala Mulher, um projeto de coração da Conexão Amel. Não é mesmo, Thaís? Exato, um projeto aí revolucionário para nós, um desafio gigantesco, mas que está sendo feito com muito amor, dedicação e carinho aqui. E com certeza vai alcançar muitas mulheres, que esse é o nosso intuito principal, com vários temas sobre relacionamento, profissão. O que mais, Thaís? Acho que Saúde, educação, espiritualidade, cultura e tudo mais, porque todas as mulheres cabem aqui, não é mesmo? Exato. Eu acho que o mais importante, né? Com pessoas muito especiais que vão ser escolhidas aqui por Deus. Por Deus, A exatamente, a dedo, para poder transmitir aí uma experiência e uma troca bacana aí para vocês. E será uma jornada de muita conexão, inspiração e empoderamento das mulheres. É isso, cara. Não é isso mesmo? É isso, minha amiga. E nós estamos aqui com uma convidada especial, não é, Thaís? Exato. Nós estamos aí com uma pessoa muito especial aqui pra gente, que vai trazer muitas experiências aí, uma troca muito gostosa. Eu tô hoje aqui com a Selma. E Selma, eu vou começar te entregando uma rosa, que para mim e para nós aqui tem todo um significado. Tá? A rosa para mim é pureza, é harmonia, é conexão, é força, resiliência. A rosa é maravilhosa, né? Sim, e aí, tô te entregando essa rosa aí, espero que você goste. Eu e a Yara pensamos com carinho nisso. E a gente quer muito te ouvir hoje. Bem-vinda, Selma. Muito obrigada, meninas. Vamos lá. Selma, conheci a Selma há um tempo, né, Selma? Sim. E achei, assim, a Selma uma característica muito importante que você está trazendo hoje aqui pra gente. Selma, mas vamos lá. Aquela pergunta que não quer calar do nosso novo quadro aqui do Conexão Amel. Quem é a Selma? Fala, mulher! Bem-vinda, Selma. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade de contar um pouquinho aí a minha história e tentar contribuir, né, para as mulheres aí da nossa região. Quem é a Selma? Vamos lá. Não tem como falar da Selma se não falar da mãe da Selma, que o nome é Rosa. Olha só a coincidência. Nada por acaso. Nada por acaso, é isso aí. Bom, a Selma é filha de uma mineira brava, que criou 2 filhos praticamente sozinha. Meu pai faleceu, ele tinha 4 anos. E minha mãe criou a gente, deu educação, estudo, com pouco tempo, um pouco ensino, na verdade. E a Selma nasceu aí para ser... Hoje eu sou psicóloga de formação, tenho um MBA em gestão empresarial, tenho vários cursos na área de humanas, né, voltado para pessoas mais na parte organizacional de empresas. Tenho 20 anos de história na área de recursos humanos. 20 anos, Selma? 20 anos trabalhando em recursos humanos. Trabalhei em diversas áreas, tanto de recrutamento e seleção, quanto de departamento pessoal, e hoje eu faço a gestão, né, da área de recursos humanos e segurança de uma grande empresa aqui da região. Certo. E falando um pouquinho da Selma, né, de novo, minha mãe me deu uma educação muito singular, eu falo, que ela criou os 2 filhos, só que o meu irmão, ele era um engenheiro, né, ele tinha que ser engenheiro, o homem da casa, né, aquela coisa de ser o provedor ali, né, ele tinha que conquistar o mundo. E a Selma vinha ali na barra da saia da mãe dela e ela falava assim, ela nunca me ensinou a passar batom, ela nunca ensinou, olha, você tem que cruzar a perna para ser elegante, né, para ser fina, não. Ela nunca me ensinou coisas muito femininas, mas ela me ensinava que a mulher, ela tem o que ela quer na vida, ela precisa querer, né, e ir atrás e buscar e estudar. Então ela falava assim, eu vou te dar boa educação para você entrar e sair de todos os lugares, sempre na sua vida, e ser convidada para voltar. Eu vou te dar estudo, né, para você ser quem você é, quem você quiser, na verdade. E você tem que ser independente. Você não pode depender de homem nenhum, de ninguém. Nossa, desculpa, a Selma se apresentando, você está com quantos anos, Selma? Podemos falar isso, né? Pode sim. Né? Eu entrei na casa dos 40 a mais, eu tenho 41 anos. 40 a mais, isso 40 tem que mais. 30 anos atrás? 30 anos atrás, e eu lembro muito, assim, da minha mãe, ela batalhava, né, então ela trabalhava em São Paulo, me levava junto o tempo todo, e me ensinando os caminhos, me ensinando as coisas, tudo que ela fazia, ela falava por que ela estava fazendo aquilo. Então, e ela era empregada doméstica. Aí ia para São Paulo, trabalhava de empregada doméstica, ela falava, tinha vida na roça dela aqui, morava aqui no bairro da cidade. E aí ela foi me ensinando alguns valores na vida, né? Alguns valores de você não ter medo, de você não... Ela falava muito assim, não vai na onda dos outros, siga o seu coração, né? O que você quer para sua vida, o que você acha que é certo. Eu tô sempre aqui do teu lado, mas você tem que caminhar sozinha. E foi assim minha trajetória, né? Uma mulher forte, né? Uma mulher muito forte, assim, muito forte mesmo. Ela é um exemplo de vida pra mim e pro meu irmão. Então, todas as vezes que eu acordo, eu falo assim, nossa, eu já tô cansada, acho que eu não tô muito afim. Eu lembro dela, eu falo assim, imagina. Não tô cansada, não. Não tô cansada nada, preciso correr. É incrível, assim, né? Como essa questão de família, pais, mães, influencia muito, grandemente, né? Nas escolhas que a gente faz pro futuro, né? E ela me ensinou a ser muito verdadeira, né? Levar a vida com muita simplicidade, né? E é assim que você conquista as coisas. Então, eu nunca almejei ser uma grande executiva, né? E quando eu vi, eu era gerente de uma empresa gigantesca e tem lá mais de 1.200 funcionários abaixo, fazendo gestão, e eu falo, nossa, é tudo isso,
né? Então eu brinco que todas as noites eu não penso na grandiosidade do meu trabalho, assim, né? Do que eu represento ali. Eu Sim. simplesmente faço, né? Eu faço com o que tem no meu coração. Eu tenho um propósito de vida, que é ajudar as pessoas realmente, ajudar quem está à minha volta. Então o meu trabalho ele é para isso. Apesar de eu trabalhar numa empresa privada, né? Então a gente tem que ter lucro no final do dia, mas eu tenho que estar ali e olhando para as pessoas, né? Eu aprendi isso muito dentro da minha casa, né? Fazer o bem para as pessoas, independente de quem seja. Mas assim, eu tenho uma pergunta aqui. O que te motivou a escolher essa trajetória, essa carreira? Teve algum start aqui? Boa. Alguma coisa que aconteceu? Olha, eu sempre fui aquela menina quieta, né? Muito tímida. Só que eu sentava, ficava conversando com as pessoas e em 5 minutos as pessoas me contavam a vida delas. Sempre assim, sempre. É o que aconteceu quase comigo aqui. Eu tava aqui, isso. conversei com você, em 5 minutos eu tava abrindo Isso, tudo pra mais você. ou menos isso. Show. Então eu sentava e sim, né, voltando de novo, na minha casa é o engenheiro, né? Aquela coisa bonita. Então eu falei, vou fazer psicologia. Todo mundo olhou e falou, mas psicologia, né? Tipo, isso dá dinheiro? Não sei, vou fazer psicologia. Acho que é legal. Por quê? A psicologia, claro, né, ela tem todo o seu lado voltado para a saúde, né? Mas ela tem esse olhar para as pessoas, esse olhar para a alma humana mesmo, né? Com certeza. E me ensinou muito, é sobre isso. E você, eu falo que a faculdade de psicologia, ela mais te ensina, né? Ela torna você um ser humano diferente de tudo que você aprende, né? mais humanizado. E aí você pode usar tudo aquilo para ajudar o próximo, né? E aí foi lá que eu aprendi muita coisa, como a escuta ativa, né? Como assentar verdadeiramente. Porque o que você tem de bem maior é o seu tempo, né? E quando você para ouvir o outro, você está se doando, né? Você está doando o seu tempo, é único e exclusivamente seu. Né? E eu acho que é tão bom. E todas as vezes que eu fiz isso, até antes da faculdade, eu ganhava muito, porque eu aprendia com aquelas pessoas que eu ouvia, com as histórias. Com as experiências, né? Exato. E minha mãe falava muito isso. Ela falou assim, a pessoa mais inteligente, ela não é mais inteligente, ela falava que você aprende muito quando você escuta o erro do outro, aprende, né, e faz diferente, não comete o mesmo erro. Então eu escutava, aí eu tentava ajudar. Se eu não sabia como ajudar, pelo menos uma palavra de carinho eu tinha ali para aquela pessoa. E isso é até hoje, gente. Às vezes... Não, mas, e assim, a gente sabe que você trabalha na indústria hoje, né? Como que funciona essa... A gente sabe que teve toda aí uma história na indústria em relação à mulher, desde a Revolução Industrial, a gente não vai entrar em detalhes, porque é tudo muito prolongado aí. Mas hoje, em relação... Como que funciona a mulher na indústria? Na época foram mulheres substituídas por máquinas, né? Hoje, na indústria, como que funciona essa dinâmica da mulher na indústria? Como que você vê isso, na verdade? Legal, boa pergunta. Olha, um desafio grande para a mulher para ela se manter, principalmente em cargos de liderança, né? Hoje, a gente tem muitas mulheres na linha de produção, né? São cargos mais simples. No nosso caso, a gente precisa ter mulheres na linha de produção porque é um trabalho mais delicado. Então, não tenho o que fazer, eu realmente preciso. Mas essa mulher, para ela crescer dentro da empresa, ela tem muitos desafios. Melhorou muito, tá? Lá da Revolução Industrial até hoje, melhorou muito. Mas ainda tem grandes desafios. Gerências, né? Cargos de gerência. Hoje, assim, eu não vou falar em porcentagem, mas quando você olha o corpo diretivo de uma empresa, tem muito, assim, tipo, são 10 homens para 2 mulheres, sabe? Então, ainda temos muito ainda que conquistar. Muito. Eu vejo mulheres jovens que estão vindo, estão se destacando e conquistando esses cargos, mas elas precisam de muita... não é tão simples elas se manterem, tá, nessa posição. E eu tenho mulheres, deixa eu falar da melhor idade, né? Hoje eu convivo com gestoras de 60 a mais, e é muito legal o trabalho que elas desenvolvem, elas nos ensinam muito todos os dias. Só que é muita resiliência, você tem que saber se posicionar, e depende muito da cultura da empresa também. Tá? Tem empresas que, no nosso caso, sou o RH da empresa, então eu sou a voz, né? Eu tenho que ter esse olhar. E eu vou levando os homens para isso e mostrando o valor. E eu uso os meus exemplos. Então, tem alguns momentos que eu vejo alguma situação ali de machismo, algum tipo de preconceito, eu falo, olha, isso que você está fazendo não é legal. Né? Eu tenho clareza do que está acontecendo e não está legal esse comportamento. Se você fizer isso com outra pessoa, você vai ter um problema comigo, que sou da parte diretiva da empresa, e isso é um preconceito. E às vezes alguns homens falam, não, mas eu não tive a intenção. É tão normal que eles não conseguem ter essa visão de que foi preconceituoso, né? Que não foi legal. Que não foi legal. Então, assim, é difícil. Hoje, como são poucas as mulheres, às vezes a fala é cortada ainda, a ideia não é tão valorizada. Então, assim, existe isso ainda tem esse desafio, né, diário. Eu quero pegar um ganchinho aí. 60 a mais. Eu tenho percebido que o mercado está passando aí por uma transição bastante expressiva que eu acho que vai até ajudar aí o pessoal de casa, essa informação. Também está acontecendo na sua área, aí na empresa que hoje você está, que estão sendo recontratadas essas pessoas, né? Estão voltando para o mercado. As empresas estão com outros olhos, né? Você está sentindo esse movimento? Qual que é a tua opinião com relação a isso? Olha, eu acho sensacional, porque, de novo, voltando lá atrás, eu tenho uma mãe de 80 anos que ela faz de tudo dentro de casa, super empoderada lá nas coisinhas dela. E eu vejo as mulheres, né, principalmente as mulheres que elas têm muita capacidade,
elas têm muito conhecimento para ensinar os mais jovens. Isso é muito importante. Então, nós já estamos com esse movimento. Hoje mesmo, nós estamos com uma campanha, Contrata-se 50 a mais. Show de bola. E nós queremos Legal. essas pessoas, essas mulheres, principalmente, independente, homens e mulheres, mas como o nosso público, a maior parte é feminino, nós queremos essas mulheres dentro da empresa. Estamos dando até a possibilidade de criar um horário alternativo para facilitar, A né? rotina, Porque, né? porque a gente percebe que tem algumas limitações ali, mas eu vejo que o mercado como um todo, ele está se movendo Se para isso. movimentando aí. Isso, porque é experiência. Não que os jovens não sejam, eles são muito importantes, né? Inclusive para mudança, para trazer ideias novas. Isso. Mas essa troca de experiência com a melhor idade, vamos falar assim, ela é muito importante, né? Porque eles trazem uma bagagem muito técnica, uma maturidade. Isso é muito bom. Selma, nós sabemos que você faz parte do Conselho Superior Feminino da Ciesp. Explica para nós o que é a Ciesp, Legal. qual é a importância na nossa região de você ser essa representante aqui da região de Louveira e municípios. Como funciona, Selma? Bom, a Ciesp é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Ela é vamos falar, para ficar mais simples, um braço da Fiesp, né? Que é a Federação das Indústrias. Está localizada em Jundiaí, aqui para nossa região. Então, são várias cidades da região que faz parte da Ciesp. Então, todas voltadas para a indústria. E esse Conselho Superior Feminino, ele veio para olhar para a causa feminina na indústria, para esse empoderamento feminino da mulher na indústria. Seja ela uma executiva, ou seja ela uma operadora, uma auxiliar de produção. Né? Então, é um grupo de mulheres que trabalham, são executivas de empresas da região, que nós levamos dados da cidade. Eu, por exemplo, eu tenho que levar muito sobre Itupeva e Louveira, que são cidades que eu represento, né? Onde estão as nossas duas fábricas. E eu levo dados desde a quantidade de mulheres em estado de vulnerabilidade, e o que nós, como a Ciesp, que é um órgão muito importante e forte, pode fazer para empoderar essa mulher e para cuidar dessa mulher na indústria. Né? O foco é na indústria. E microempreendedoras também, enfim, a abordagem ela é muito abrangente, ela é bem ampla. Entendi. Então a ideia é a gente ter esse grupo de mulheres que são empoderadas, que tem a força da indústria por trás, né? E trazer essa força e ajudar essas mulheres que muitas vezes estão, às vezes até em situações mais vulneráveis, né? E desde projetos sociais voltados para a saúde, educação, cursos, tudo isso nós vamos trabalhar. Sim, nesse conselho. Isso. Eu acho que nosso bate-papo tá tão gostoso que eu quero estender aqui um pouquinho mais e aprender um pouco mais aí com você. Sabe o que eu queria? Que você compartilhasse aqui. Que conselho que você daria para quem está começando na sua área, que quisesse estar ingressando na sua área? O que você compartilharia aí com a turma que está em casa, com o nosso ouvinte aqui? Muito bom. Boa pergunta. Bom, para os jovens que estão iniciando, né, na carreira ou de psicologia ou administradores, enfim, para atuar na área de recursos humanos, eu falo que eu falo para minha equipe, tá? Tenho 10 meninas lá, eu falo assim... usa a experiência. Eu falo assim, olha, você gosta de pessoas? Se você gosta de pessoas, vem para atuar em RH, você vai se dar bem. Porque senão não vai rolar. Eu gosto só de números, eu quero ficar só ali no computador fazendo... Não vai rolar. Você tem que gostar de gente, você tem que gostar de calor humano. E você tem que ter propósitos voltados para a pessoa, sabe? Para cuidar das pessoas. Porque às vezes as pessoas falam assim, o recursos humanos ele é só pagamento, só folha de pagamento. Não é mais assim. Isso já foi. A folha de pagamento, o departamento pessoal, ele faz, um sistema faz. Você aperta um botão, ele faz. Agora, ali você desenvolve pessoas, você cuida das pessoas. Você olha para as pessoas e tenta identificar nelas qual é a aptidão para colocar as pessoas certas no lugar certo, para dar o resultado para a companhia. Entendeu? Eu acho que esse é o grande diferencial. Não forçar, né, Selma? Não forçar. É uma função que não cabe, né? Exato. No perfil. Exato. E é olhar para as pessoas. Então você tem que ter, que se você entra numa companhia, né? Acabei de entrar aqui numa empresa, deixa eu entender um pouquinho qual é a cultura dessa empresa, qual é o propósito dela, quais são os valores e o que de fato ela faz. Então vai lá na linha de produção, né? Ou vai lá na área administrativa, vai conversar com o dono, vai entender um pouquinho o que é essa empresa. Até para ver se faz sentido para ela, se está diante também dos valores dela, né? De vida, de propósitos. Acho que isso faz sentido. Sim, que a faculdade, ela traz o teórico. É tudo lindo na faculdade. Quando você põe o pezinho lá no mercado de trabalho, muda tudo. A realidade é outra. Legal. São desafios todos os dias. A pessoa tem que ter a cabeça muito aberta, ser muito flexível e, de novo, gostar de pessoas. Perfeito. E quando você fala assim de cabeça aberta, tem algum movimento aí futuro que você acha que vai ser um divisor de águas? Algo que está vindo aí que você acha que vai fazer muita diferença? Tem sim. Compartilha com a gente, então, porque a gente está curiosa. Agora, o que a gente está estudando muito, né? Eu, em particular, estou estudando muito isso, é gestão da cultura, mas voltada para essa inteligência artificial. Essa geração Z que está vindo, todo mundo fala, né? Tem até agora vários memes, né? Com a geração Z, que não gosta de trabalhar e tudo mais. Mas espera aí, é essa geração que está sendo inserida no mercado de trabalho. O que nós vamos fazer para educá-los? São os nossos filhos, exato. Como que a gente vai se moldar, eu acho, né? Sim. A esse novo perfil. Sim. Olha, eu falo que o futuro é muito incerto hoje. Todo mundo que eu converso é a mesma fala assim, não sei o que vai acontecer, não sei quem que vai trabalhar amanhã, principalmente em áreas técnicas ou muito operacionais, porque a turminha gosta mais do podcast, da internet, do YouTube, youtuber, né, agora, que agora eles são. Só que precisa de pessoas na indústria, né, e no mercado de trabalho como um todo. Mão na massa. Então, é o nosso desafio. A nossa geração, ela está sendo desafiada agora, principalmente a área de recursos humanos, como olhar para essa nova geração? O que nós temos que fazer para tornar mais atrativo, para eles virem para as empresas? Esse é o desafio. Ninguém sabe ainda, tá? Tá todo mundo estudando ainda. Porque tem que ter regras, e as regras, elas são importantes. Eles não gostam muito de regras.
né? Mas tem que ter, ao mesmo tempo não dá para ser como era no passado, aquela Imposição, aquela aquela regra mais amarrada. Exato, você tem que ser mais flexível, mas o quanto dosar essa flexibilidade para você conseguir dar resultado. Lembrando que na maioria das empresas o dono, ele talvez seja os 60, 70 a mais. Exato. Numa Vai ter que ter um cultura diferente, equilíbrio, vai ter que ter um né? Tem que equilíbrio. ver. A Exato. nova geração. Mas está mudando, viu? Os empresários hoje Legal. têm uma conscientização muito grande, esse olhar muito mais acolhedor, né? Para essa juventude que está sendo inserida no mercado de trabalho hoje. Então, é um desafio, viu? Legal. Selma, eu tenho uma pergunta para você. Mais uma, né? Isso é uma delícia do Vamos lá. Tá gostoso. A Selma ali, tem que ser forte o tempo todo, né? Sim. Você tem que ter uma postura ali muito, muito firme, Sim. né? Humanizada, Sim. mas ao mesmo tempo muito firme, Sim, para manter sim. essas regras, manter tudo isso. E como que é lidar? Porque tem dia, né? Você não acorda todos os dias de bem com a vida, né? Nós mulheres temos nossas alterações, né? Sim, Hormonais sim. aí. E como que funciona isso para você, Selma? Assim, eu sei que você tira de letra, que você é uma profissional aí muito experiente. Mas assim, Boa até para pergunta. dar exemplo para as mulheres, para vocês que estão aí de casa e trabalham e tem que cumprir metas, enfim. Fala um pouco dessa mulher forte o tempo todo. Exato, vou até complementar. Existe alguma rotina, algum hábito que você faz, que faz muita diferença no seu dia? Você tem alguma coisa? Além de tomar vinho quase todos os dias. Que delícia! Amei, amei. É isso, é sobre tem isso. Sim, tem sim. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, como leitura, tomar meu vinho, né? E às vezes é só o fato de chegar lá na chácara, sentar um pouquinho, respirar, ver o pôr do sol, né? E já dar uma acalmada. Mas realmente, o dia a dia é muito estressante. Eu sou vista assim, como essa mulher, eu brinco que falo que eu não tenho tamanho, né? Mas as pessoas falam assim, não, você é forte, né? Você é essa mulher que dita as regras na empresa e tal. Eu procuro levar as coisas com muita leveza, né? Cumprindo, claro, as regras, tendo esse olhar para as pessoas e muito para o resultado. Então, eu falo que todos os dias eu olho aqui para as pessoas, para o desenvolvimento, mas eu tenho que olhar muito para o resultado, olhar muito os números da empresa, porque eu faço parte desse resultado. Né? Então, a gente não está lá para brincar. Não é fácil, tá? Tem dias que a gente acorda, tá naqueles dias, então tem as cólicas, tem as dores de cabeça, tem tudo que a mulher sente. Hoje eu não Você vou, fala, né? questões hormonais. Mãe lembra da mãe. Exato, lembra da mãe, levanta e vai que vai, né? Vai com a cara, e eu sou muito expressiva. Então, dependendo, tem pessoas que falam assim, o jeito que você anda, eu sei como você tá hoje. Legal. Mas eu tenho umas coisas que, assim, independente se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô nervosa com alguma situação, o outro não tem nada a ver com isso. Perfeito. Então, eu tô sempre com um sorriso no rosto, sempre bom dia do porteiro, né? Até o meu diretor, por exemplo. E quando eu vejo que eu vou colocar muita energia, que é desnecessário, eu tento, né, eu falo contar até 10, mas assim, eu falo, calma, sai de cena. Né? Sai de cena, vai tomar um café, né? Não entra nesse embate agora. Eu também tô aprendendo muito com isso, faço terapia. Né? Então isso é muito importante, ajuda muito a você se reencontrar todos os dias. Exato. Eu falo que você começa de manhã muito bem, e aí vai ao longo do dia, você se perde à noite, fala, opa, tem que me reencontrar. Né? E a terapia ajuda muito, é muito importante. Muito Nossa, eu acho que teria que ser obrigatório nas escolas, desde pequeno. Sim, Eu importante. acho que seria fundamental a gente aprender tanto a lidar com tantas emoções, com tantas coisas, né? É muito importante. E o que a gente passa para as pessoas têm essa imagem, mas a Selma é sempre... Não, eu tenho meus momentos que às vezes eu quero chorar, eu falo, eu quero sair correndo. É muito bacana você tá relatando isso, por quê? Porque a cobrança, né, tanto da sociedade que nós vivemos hoje, e nós próprios, né? Eu me cobro bastante, você se cobra muito? Você acha que você se cobra? Então, você sabe que eu já me cobrei mais. Eu não sei, eu tô virando umas páginas e eu tenho me cobrado menos. Que bom. De verdade, é claro, é todo um aprendizado, Com né? certeza. Eu acho, mas eu tô me permitindo me cobrar menos, ser mais leve, me permitir coisas novas, sabe? Eu tô nesse período que tá sendo muito valioso. Eu tenho muita gratidão por isso que eu tô vivendo agora. Né? Eu acho que a gente tem períodos, e esse tá sendo um período muito bacana pra mim. Que bom. Já foi muito mais, já cobrei muito mais. Eu acho que agora passou, eu acho que eu preciso olhar mais para mim, sabe? Eu tenho essa Cuidar consciência, mais. mas às vezes eu não consigo relaxar, entendeu? Aquela coisa assim, não, para de se cobrar. Então nós vamos tomar mais vinho, Vamos porque tomar isso mais vinho. funciona. Entendeu? E na Isso terapia eu funciona. aprendi muito isso, que assim, você precisa parar e olhar pra você. Exato. Isso é importante. Tá É importante tudo bem, você né? tá tudo bem, gente. Mulher Exato. E não precisamos ser igual a ninguém. Não. Nós temos que ser nós mesmas. Exato. Eu acho que isso basta. Se acolha, se abrace, se entenda. Eu acho que é uma dica que eu deixo, é algo que eu tenho praticado muito. Se olhe mais. E não que esqueça o outro, mas você é a protagonista. Então olhe para você. Aplauda você. A gente é guerreira demais, gente. A gente passa por tantas coisas, hormonais, profissionais, maternidade, família, tudo. Nós temos que se apropriar do fato que a gente é protagonista das nossas histórias. Eu acho que é isso. Sim. Selma, gratidão, né? É a palavra pela sua presença aqui hoje. Obrigada. Espero ter Nós contribuído. da Conexão Amel estaremos aí com novos episódios para vocês que estão aí É isso. dentro de casa, bonitinhas assistindo, homens, mulheres, né? Com certeza. Temos muito que agradecer, né, Thaís, por esse primeiro momento. Com certeza. É gratidão, eu acho que é a palavra certa. Mas eu quero quebrar um pouquinho aqui esse final aqui. Eu Bora. queria muito, Selma, que você resumisse, deixasse aqui uma mensagem, né, para as pessoas que vão estar assistindo, que estão assistindo neste momento, né? Qual mensagem você deixaria aqui pra gente? Principalmente nesse mês de março, né? Exato. mês de março, Mês mês tão da especial, mês da Importante. mulher. Sim, Eu legal. queria muito ouvir Vamos de lá. você aí um exemplo de mulher, de profissional, de filha, né? Legal. Qual seria essa mensagem? Gente, olha, eu penso muito que assim, a mulher não tem limites, ela pode fazer o que ela quiser.
Muito Não é bom. a mulher pode ou não pode, não é. É o que ela quer ou ela não quer. É isso. Entendeu? Ela é o que ela quiser nessa vida. E basta ela ter vontade. Eu vou falar 3 palavrinhas que me perguntaram essa semana, as 3 palavras para 2025, que acho que vai muito, que é resiliência, superação e crescimento. Né? A mulher tem que ser resiliente para se manter firme diante das adversidades da vida. Tem que superar todos esses desafios, que são todos os dias, para homens e para as Todos mulheres, os mas para as dias. mulheres tem o que a mais aí, uma É. superação a mais, É. né? E isso traz muito crescimento. Eu acho que eu tenho isso na minha vida e hoje eu sou o que eu sou por conta de muita resiliência, muita superação e a gente cresce todos os dias. Ai, Acho que é Thelma, isso. obrigada por essa Obrigada. mensagem, obrigada por essa troca, por essa energia, por esse conhecimento. Eu que Eu agradeço. desejo que Deus continue te abençoando, que a sua trajetória seja mais brilhante ainda, sucesso. Para alcançar Obrigada, Obrigada, de obrigada, coração. muitas mulheres. É Sim, isso. com certeza. Juntas, né? Vamos fazer E juntas. vocês que estão aí assistindo, simbora! Que a Conexão Amel com Fala Mulher só está começando. É isso, vem com a gente. Muito bom, obrigada, gente. Adorei. Ai, gente.